Prezadas senhoras e senhores, participantes, boa noite. Sou o professor Alex Neri e serei moderador deste webinar. O Programa de Capacitação das Empresas em Desenvolvimento, procede FIA, tem o prazer de iniciar a série de webinars intitulada Gestão Empresarial, Covid-19, Desafios Empresariais. Essa série de webinars tem como objetivo abordar assuntos práticos de gestão de empresas e instituições em sintonia com os desafios decorrentes da Covid-19. O Procede FIA, Programa de Capacitação da Empresa em Desenvolvimento da Fundação Instituto de Administração, é um núcleo de excelência na gestão empresarial, reconhecido nos campos da educação executiva, da consultoria e da pesquisa. Com a realização da série de webinars, o Procede FIA agradece o apoio das seguintes instituições: a ABAD, Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados; ABROS, Associação Brasileira de Lojistas Satélites; a CSP, Associação Comercial de São Paulo, Distrital Sudeste; e Rotary de São Paulo Saúde. No webinar de hoje, o professor Alfredo Castro abordará o seguinte tema: o papel dos líderes após a crise global, especialmente no contexto das empresas e instituições. O professor Alfredo Castro atua na FIA há 20 anos. É consultor empresarial, coach, conselheiro certificado pelo IBGC, palestrante internacional, autor de 12 livros sobre temas de gestão, como liderança, storytelling, gestão do conhecimento, negociação e vendas. Baseado em Miami, São Paulo, possui uma agenda multinacional e atua como diretor executivo da MOT Trade and Development, uma empresa de consultoria com sedes em Miami, Estados Unidos, e São Paulo, Brasil, que detém uma carteira de grandes empresas internacionais desde 1995. Reconhecido pela comunidade internacional de T&D como um dos principais profissionais da indústria global, é um dos mais conhecidos nomes em modelos inovadores de desenvolvimento de talentos, em metodologia de aprendizagem, desempenho e desenvolvimento de pessoas no local de trabalho. Com 35 anos de experiência profissional, já atuou para mais de 120 empresas em mais de 25 países, localizados na Ásia, África, Europa e Américas, além de uma carreira de sucesso como executivo, com destaque para a posição de diretor internacional. Possui experiência como coach de executivos, conselheiro e trabalha em programas empresariais em todo o mundo, em 13 idiomas. Este webinar terá duração de 60 minutos e será dividido em duas partes. Na primeira parte, o professor Alfredo Castro apresentará durante 45 minutos o tema o papel dos líderes após a crise global, focalizando os desafios das empresas e instituições. Na segunda parte, os participantes terão 15 minutos para fazerem suas perguntas. Com a palavra, o professor Alfredo Castro. Bom, gente, muito boa noite. Professor Alex Neri, é um prazer estar aqui com você, ser apresentado por você. Muito obrigado ao professor Almir, a toda a equipe que propicia esse momento fantástico aqui. Gente, realmente hoje eu tenho para todos nós aqui um momento de reflexão e que sinceramente, eu gostaria que a gente parasse um pouco, respirasse um pouco e pensasse, refletisse um pouco sobre o nosso papel. E quando a gente fala num ambiente de gestão empresarial, é claro que a gente coloca o foco inicialmente na liderança nas organizações, sejam elas públicas, privadas, de diversos tamanhos, empresas assim que enfrentam esses desafios já que a gestão nos convida, mas isso é que é gostoso. No entanto, nós todos estamos muito impactados com esse momento. Então, a pergunta, ela tem muito a ver. Quer dizer, o que a gente pode fazer para decifrar, né, esse algoritmo, para entender como é que a gente, de verdade, pode pensar, agir, planejar e entender qual é o nosso papel. O papel do líder, principalmente após esse momento aí de turbulência
que foi efetivamente uma turbulência e um momento extremamente especial, e que a gente sabe que nesses momentos especiais nós conseguimos criar, nós conseguimos improvisar, nós conseguimos demonstrar, quem sabe, nossos valores mais bonitos, não é? Então, eu gostaria de começar olhando bem aí nos teus olhos. Se você quiser, pode desligar assim tudo que tem ao seu redor. E eu gostaria que você me acompanhasse aqui com algumas palavras. Essas palavras, elas têm a ver com o novo papel de todos nós nesse futuro. Aprendi, por exemplo, que a paciência é a preciosa virtude que nos faz vencer os mais terríveis obstáculos. Quando a possuímos, a paciência, recebemos instrução sem aborrecimento e sacrifícios, como quem passeia pelos campos, com o espírito aberto a todas as impressões da natureza. Ah, natureza maravilhosa! As noções, assim, se fixam no espírito, impelindo-o para grandes reflexões. Saber é poder. Mas eu digo que saber é mais. Saber é ser feliz. Ter conhecimentos extensos e profundos é saber discernir o bem e o mal, separar as coisas nobres das coisas vis e, portanto, saber achar a felicidade. Ter conhecimento da cadeia de pensamentos e fatos que assinalaram as várias etapas da humanidade em marcha é perceber e entender as pulsações da alma através dos tempos. Quem nega o prodigioso esforço da humanidade para atingir a perfeição definitiva é verdadeiramente surdo às harmonias da história e da vida. Eu inicio essa nossa live com um texto da Helen Keller, que foi uma escritora, uma conferencista, uma mulher que nasceu nos Estados Unidos da América e foi a primeira pessoa surda, cega, da história a conquistar um bacharelado nos Estados Unidos em filosofia. Então, o que ela nos traz, acho que tem muito a ver com o que a gente vai trabalhar hoje. É muito importante que a gente entenda que quando a gente está, assim, buscando, procurando, entendendo como é que a gente pode, de fato, olhar por esse telescópio, né, para ver o que a gente pode empreender, planejar, fazer. Qual é o nosso papel? Após essa crise global, como é que nós vamos reagir? Como é que nós vamos atuar? Será igual? Alfredo, será que nós estamos assim criando toda uma celeuma sobre o novo normal, sobre uma liderança completamente nova? Será que o mundo será realmente esse mundo completamente novo que nós estamos vendo? Eu vou, em 40, 45 minutos, trocar com você algumas coisas que eu venho pensando, pesquisando e aprendendo com muitos alunos, com muitos mestres, com muitos amigos e professores. A gente precisa entender o que nós queremos agora. O que a gente pode fazer? Então, eu vou dividir essa minha participação e depois eu quero responder a perguntas de vocês, né? Porque como a gente está no momento de mudança, então a gente pode ter a certeza de que essa mudança que a gente deseja, a mudança que você quer, ela está nas decisões que você toma. Se é assim, eu quero te dar uma base, eu quero fazer um alicerce para que essas decisões, né, possam te levar realmente à mudança. Mas é interessante porque quando a gente pensa no mundo, por exemplo, da Helen Keller, que nos abrilhantou com esse texto para que a gente pudesse se inspirar nessa live de hoje,
nessa reflexão nossa aqui, a gente pensa que ela era uma pessoa que tinha competências maravilhosas, lindas. E graças a uma professora que ela teve e que a apoiou o tempo todo, ela, apesar do silêncio que ela ouvia, ela conseguia encher esse mundo de palavras, de sons que eram muito mais do que pronunciados pela boca. Por isso que realmente o silêncio significa mais de 1 milhão de pensamentos. E é uma coisa curiosa, porque hoje é dia 7 de maio. E eu não sei quantos de vocês sabem, hoje é comemorado o Dia do Silêncio. E esse Dia do Silêncio, eu acho que ele nos leva a refletir, né? E eu adoro, assim, aprender com os meus filhos. A Natália mora no Canadá, em Toronto, e o Marcelo mora em São Paulo. E o Marcelo é artista plástico e me ensinou muitas coisas sobre essa obra de arte aí, o grito. E tem uma coisa muito curiosa, porque o grito, ele representa, de fato, um ser humano num momento de angústia, né, de profundo desespero. Mas você poderia perguntar, Alfredo, por que começar com o grito? Né? Eu vou te explicar. O grito, ele foi feito há muitos anos, mas em 12 de fevereiro de 94, ele foi roubado. E apesar de ter sido roubado, ele foi recuperado, graças a Deus, exatamente no dia 7 de maio daquele ano, há exatamente 26 anos. Então, esse grito, né, é o grito que nós estamos dando. Então, como é que eu planejei, como eu armei, como eu me posicionei para que nosso tempo aqui seja altamente produtivo? São 3 pilares, tá? No primeiro pilar, nós vamos abordar como é que o papel do líder, como é que o líder pode, de fato, se colocar bem, como é que o líder pode encontrar saídas para um momento em que ninguém sabe, em realidade, ninguém sabe por que nós chegamos a esse ponto, como nós vamos sair desse ponto e como será o amanhã. Entretanto, não é? Como a gente viu com a Helen, eu sempre lembro do Lenine. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. O mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Então, o que o mundo espera de nós é que cada um de nós, como líderes, a gente, então, se encontre, que a gente coloque a máscara de oxigênio na gente primeiro, não é? Fazendo aí uma metáfora com aquele speech da aviação, em que a gente precisa, quando vai voar, entender como é que vai usar a máscara, porque no ambiente pressurizado pode ser que falte oxigênio. Então, esse primeiro pilar vai ser muito importante, porque eu vou trazer reflexões a respeito do papel do líder. O segundo pilar é o que vai acontecer? Quais são os elementos que vão nos mostrar que a gente, de fato, pode e deve ser um líder diferente? E aí você vai me acompanhar nesse ponto, vamos ver se eu tenho razão em alguns pontos de vista e eu fico aberto às perguntas no final. E o terceiro elemento, que são as dicas, né? O que efetivamente nós vamos poder fazer na prática. Quem me conhece sabe que eu adoro discutir, conversar, aprender, filosofar, mas eu divido sempre o meu dia em um terço e um terço. Um terço para filosofar, um terço para amar as coisas da vida e as pessoas ao nosso redor, e um terço para a gente entender o que a gente deve fazer. Então vamos lá, vamos ver qual é o papel do líder, como é que esse sistema de crenças ele pode efetivamente nos ajudar a gente entender o que vem pela frente. Tem uma coisa muito interessante dentro desse papel do líder que tem a ver com o que, de fato, cada um de nós percebe como o nosso papel. O que é um líder? Não é? E nessa grande pergunta que, nossa, como eu dou aula de liderança há muitos anos, nessa grande pergunta sobre o que vem a ser um líder, o líder é diferente. O líder, por exemplo, ele já nasce pronto,
Será que nós teremos muitas diferenças com as novas gerações, graças a Deus, entrando no mercado de trabalho exatamente nessa hora? Então, depois o professor Alex Neri, ele vai conduzir o nosso fórum de debates, mas eu gostaria, sim, de propor, então, a primeira grande reflexão, a primeira ação para cada um de nós. E qual é essa reflexão? A reflexão vem do seguinte: eu tenho 2 irmãos, e os 2 irmãos escolheram uma profissão linda, e eu tenho vários outros amigos que também têm a mesma profissão, eles são pilotos de avião. E o comandante Eduardo Castro, que deve estar voando nesse momento, ele me ensinou outro dia uma coisa interessante. Olhem para essa cena que eu projetei aí. O que está acontecendo? A gente olha para o céu e vê ele encoberto de nuvens, não é? Nuvens pesadas. E o Eduardo, que é meu irmão, comandante, ele me disse o seguinte, ele disse assim, sabe, quando a gente tem esse treinamento, a gente tem que decolar, tem que levantar voo, tem que confiar muito na equipe que está conosco, nosso copiloto, mas a gente precisa confiar numa coisa muito importante, que é na nossa intuição de que lá em cima, depois que eu ultrapasso as nuvens, eu reencontro o sol. Eu acho que o líder, ele nesse momento, ele precisa fazer isso. Ele precisa ser um piloto de avião que tenha a crença de que após a crise nós entraremos numa era de muita incerteza, mas de muita oportunidade. E é aí que os verdadeiros líderes vão se destacar. Por quê? Porque eles conseguem ver o que ninguém mais está vendo. Então, o que eu te provoco, o que eu peço para que você faça nesse momento é entender o que é que ninguém está vendo. Veja o que ninguém está vendo. Eu vou te dizer que, na prática, há mais de 10 anos, e eu faço parte lá de um grupo de estudos global, não é, como um especialista em storytelling, liderança, mudança. Eu tenho acompanhado periodicamente há 10 anos o Fórum de Davos. E quem me conhece sabe que eu falo muito deles, dos estudos, do que se debate, etc. Agora, tem uma coisa muito importante. Esse problema que nós estamos enfrentando, isso já estava no mapa de voo há muito tempo, meus amigos. Tá? Nós, e até eu vi que estava na nossa convocação, existe um ponto que é assim, estudos comprovam que existem 10 grandes riscos nesse momento que podem afetar a economia global, e um desses 10 riscos é exatamente uma possibilidade de uma pandemia. Pronto, aí estamos nós. Eu não quero que você escute isso com um sentido de negatividade, de jeito nenhum. Eu quero que você entenda que nós, quando estamos entendendo, ou percebendo, ou analisando, ou estudando o que o líder deve fazer para o futuro, de fato, existem dados concretos que nos levam a acreditar que nós estamos entrando numa nova era, sim, e essa nova era, ela vai exigir muito mais das organizações, das empresas. Então, a pergunta é, qual é o nosso papel? Não é? Qual é o nosso papel? Então, eu gosto muito de focalizar que o papel de um líder é ele ter pelo menos 3 coisas muito claras e muito edificantes. Primeiro, ele precisa gostar dele mesmo. Ele precisa ter coragem e capacidade para dizer assim, interessante, eu se fosse um liderado, eu gostaria de reportar para mim, eu gostaria de ser liderado por mim. E nos meus anos de profissão, como consultor, conselheiro, enfim, como líder também, como diretor de empresas, e eu lidero equipes nesse momento, aqui no Brasil e fora, nos Estados Unidos, onde eu também moro, não é? É muito desafiador você imaginar que você tem que o tempo todo estar reciclando. Então, pare e pense. Primeira pergunta, você como está? Como é que você percebe o teu papel? Como é que você tem coragem de identificar e listar pelo menos 3 grandes coisas que vão continuar do jeito que estão? Então, a gente vai buscar resultados, a gente vai continuar, por exemplo, planejando, a gente vai continuar
dando feedback, fazendo coach, orientando os nossos liderados. Mas quais são as 3 coisas, quais são os 3 elementos, quais são os 3 comportamentos que a gente tem que buscar, que não é feito hoje em dia, que não são feitos nem realizados hoje em dia, e que serão fundamentais no futuro. E eu te digo, como produto de uma reflexão, e a lista pode ter mais de 3.000 itens, mas pelo menos te digo, inteligência artificial, tecnologia e muita conectividade, muita rede, muito networking. Então essa é a primeira grande pergunta sobre o nosso papel. A segunda pergunta a segunda parte, quer dizer, a primeira é você entender como você é entender como você está, é entender como você se posiciona. A segunda é a tua capacidade de transmitir transparência. Atenção, transparência não é dizer tudo para todos. Transparência é adequar o teu discurso, a tua narrativa, as tuas histórias, não é? O teu storytelling. E storytelling também é fundamental como conhecimento para o líder nesse novo momento. É importante que você entenda para quem você está dizendo alguma coisa. Então, essa transparência, ela é vital porque o nosso papel, ele fica muito mais facilitado quando a gente, de fato e de verdade, quando a gente entende a transparência. Agora, tem uma outra coisa, que é um terceiro elemento do nosso papel, nós como líderes, é muito importante que você, de verdade, se coloque como um líder servil, como um líder a favor da sua equipe, como um líder que, de fato, está ouvindo, escutando, percebendo. Isso não é novo, mas isso vai ser mais necessário agora, depois da crise. E por quê? Então, vamos lá. Vamos prosseguir, então, e entrar além do nosso papel. Eu gostaria que a gente pudesse teorizar aqui uma coisa muito interessante. Você está vendo essa imagem. Poxa, o que é que nós absorvemos dessa imagem? Primeiro, ela é linda, né? Eu estou vendo aí a vida, uma vida brotando, mas de um terreno realmente difícil, árido. Então, eu estou falando de resiliência. Então, o segundo grande pilar que nós vamos trabalhar é com a resiliência. E eu tenho que te mostrar, tenho que te contar a história de uma pessoa, que é o Vanderlei Cordeiro de Lima, que foi um atleta, e essa foto aí é ele correndo na Maratona de Atenas. Você sabe que a maratona, ela é uma prova tão emblemática que de todas as provas, todas são importantes, mas a maratona, ela é considerada assim o grande finale de uma Olimpíada. Está aí ele correndo, e eu queria te dizer que era 80%, 85% da corrida de 42 quilômetros, ele com esse número emblemático, 1, 2, 3, 4, tá? Na altura do quilômetro 35, faltavam 7 quilômetros, somente 15% da prova para ele chegar, e aí ele tinha 20 a 30 segundos de diferença do segundo colocado, e aí ele foi, e você já sabe, se você se recorda dessa história, ele foi visto por todo o estádio olímpico. Isso é importante que eu te conte, porque o estádio olímpico, ele é importante essa final da maratona, por quê? Porque todo o estádio olímpico fica vendo o que acontece na prova, porque nos 42 quilômetros, então, eles correm na rua, né? E aí, então, eles entram para a última volta no estádio olímpico. E todo mundo estava vendo o Vanderlei na frente. Aí, o que acontece? Faltando, então, 15%, nós temos este episódio. Um fanático, que eu nem quero citar o nome dele, porque isso não importa, agarra e tenta impedir o primeiro lugar na prova a chegar. Com isso, ele perde alguns segundos, mas ele perde uma coisa muito importante, a concentração. É como se a gente pudesse fazer uma metáfora, e eu amo metáforas, porque eu adoro histórias, não é? É como se isso aí fosse aí a crise, não é, do coronavírus, digamos assim, impedindo você, que é um líder que está correndo para o final, e aí você, infelizmente, tem esse problema. Bom, o Vanderlei, ajudado, graças a Deus,
por ótimos cidadãos gregos, principalmente esse senhor da foto, ele escapa e ele continua. Apesar dele continuar, olha a expressão dele, já não é a mesma. Então, ele, de qualquer maneira, ele está em primeiro e é ultrapassado por dois concorrentes. Entretanto, gente, o que acontece? Ele, quando entra, veja bem, eu estou falando de um atleta olímpico que está realizando o sonho da sua vida. Ele está em primeiro lugar, ele vai ganhar a medalha de ouro na prova da Olimpíada, que é a especialidade dele, mas ele sofre um revés, que não é culpa dele, então é uma interferência que vem de fora, mas olha como ele entra no estádio. Então, o italiano que ganhou, que eu até tenho que falar o nome dele, que é o Stefano Baldini, e o segundo que ficou, que é um norte-americano, que é o Mad Kefredzik, eles dois ultrapassam e eles entram primeiro no estádio olímpico sobre os aplausos das pessoas. Quando Vanderlei, que era o terceiro lugar, entra no estádio olímpico, o estádio olímpico fica de pé, aplaudindo, ovacionando Vanderlei. E ele, nada de tristeza, ele faz aquele gesto do aviãozinho, que ficou assim, né? E acabei de falar de avião, e ele pega a bandeira do Brasil e ele comemora. Depois ele relaxa, ele cai em si. Esta foto é muito pouco divulgada. É uma foto que tem um ângulo aqui em que você pode ver bolsas de gelo depois, justamente porque os calos nos pés, o esforço que ele fez no sprint final. E aí, então, está ele no pódio. Você vê o italiano ganhando a medalha de ouro, o americano, os dois merecidamente, porque correram muito bem, o americano ganhando a medalha de prata, e o Vanderlei com a cara, com o rosto de felicidade, porque havia chegado, havia completado o seu sonho. Uma coisa interessante é que depois, então, de todo esse ocorrido, o Comitê Brasileiro ele fez uma petição para que ele fosse homenageado com o que a gente chama da medalha Pierre de Coubertin. Essa medalha ela só foi dada em toda a história da Olimpíada para 21 atletas. E não existe nenhum latino-americano que tenha ganho essa medalha, a não ser o Vanderlei. O que é interessante é que a própria medalha de ouro, que é dada para o primeiro competidor, ela tem menos ouro do que essa. Essa é de ouro maciça. Mas o que é lindo nisso, e você já está fazendo as conexões com o que eu quero te dizer desse líder no novo normal após a crise. Ela é só dada não por causa de um desempenho técnico, necessariamente de um competidor, mas pelas qualidades morais e éticas e a demonstração do mais puro espírito esportivo. Mas eu quero te revelar uma coisa. Eu quero que você acompanhe comigo a carta que o Vanderlei tinha no bolso do seu treinador, do seu líder. E é nesse momento que eu quero que você preste bastante atenção no que ele tinha no bolso. O Ricardo D'Angelo escreve uma carta porque não pode ir aos jogos e os dois treinaram a vida inteira e ele dizia o seguinte na carta: Vanderlei, lembre-se da forte subida no quilômetro 30. Se você estiver se sentindo bem, arrisque. Porque se não arriscar, você nunca vencerá. Vejam a influência de um líder sobre um liderado. A minha confiança em você é imensa. Então, vamos lutar pelo objetivo com que sonhamos há tanto tempo. Não importa o que aconteça no fim. Lembre-se de que você sempre terá a minha amizade e confiança. E também lembre-se de que eu o admiro pela pessoa maravilhosa que você é. Então, Vanderlei, boa sorte e vamos tomar uma cerveja juntos depois da corrida. Lindo! Então, a gente deduz que, de fato, os grandes líderes, eles são assim. Eles têm transparência, eles cuidam deles, eles têm propósitos, mas eles têm uma atenção, eles geram um ambiente de confiança, eles conseguem engajar os seus liderados. Nunca
em nenhum momento, desde que nós tivemos a Revolução Industrial para cá, nós todos que somos apaixonados pela gestão empresarial, nunca nós precisamos tanto dessas competências de um líder. E te digo mais, é muito importante que nós tenhamos em mente que o exemplo aí do Vanderlei, ele se multiplicou. E esse também é um outro atributo que eu vou falar dos líderes depois da crise, que é a sua parte, o seu papel como, você pode chamar do que quiser, professor, educador, ensinador, digamos assim. Essas são fotos do Vanderlei, de todos os atletas olímpicos brasileiros que nós tivemos. Ele foi o escolhido para acender a tocha olímpica no Maracanã, quando nós tivemos a Olimpíada no Brasil, a Olimpíada do Rio de Janeiro. Então, assim, é importante que a gente entenda que o principal objetivo da resiliência não é de restaurar, digamos assim, o passado, tá? Mas propiciar condições para dar um salto para frente. É muito importante que a gente entenda que, de fato, o que nos move não é de verdade assim só os objetivos, os nossos propósitos, né? Então, assim, resiliência é a capacidade de recuperar-se de situações de crise, de aprender com ela. Então, daí a oportunidade. Nós temos que aprender com essa crise. O que está faltando? As inseguranças que você tem, todos estão tendo. Às vezes, nós líderes nos sentimos assim, sabe? Outro dia eu estava dando uma aula para um MBA, nosso MBA internacional, e fiz uma pergunta, né? O que será dos líderes nesse momento? E aí um aluno disse assim, olha, eu acho que hoje o líder está nu. E eu percebo que sim, claro, que simbolicamente, a gente quer dizer metaforicamente. Mas o que é estar nu? Estar nu porque você não tem assim, subterfúgios, você não tem nada o que te proteja, porque a crise está aí. Então, gente, capacidade de recuperar-se de situações de crise e aprender com ela é a resiliência. Nós precisamos ter mais investimento, ter a mente flexível, o pensamento otimista, com metas claras e a certeza de que tudo passa. A resiliência é um conceito engraçado porque ele é desenvolvido inicialmente na física. Ela significa a capacidade que o indivíduo tem em lidar com situações adversas, superar pressões, obstáculos e problemas e reagir positivamente a eles sem entrar em conflito psicológico ou emocional. Pois foi isso que o Vanderlei mostrou. Exatamente isso que ele mostra. Quando ele, apesar de ter sido extremamente injustiçado na sua carreira, literalmente, para o seu desempenho, ele dá a volta por cima, ele supera a crise, vai em frente. Mas o que tinha por trás? A carta, a mensagem do líder dele, do treinador dele, que sempre acreditou nele. E uma coisa muito bonita que eu acho na carta, que é assim, não importa o que aconteça no fim, lembre-se de que você sempre terá minha amizade e confiança, e também lembre-se de que eu o admiro pela pessoa maravilhosa que você é. Poxa vida. Essa história, e através das histórias a gente narra, envolve, consegue dar um pouco assim de cores, não é? Ao que a gente pode chamar do novo líder. Gente, se posicione, acredite mais. Olha, eu sou uma pessoa que a minha primeira formação foi engenharia. Eu tenho uma formação em exatas, né? Outro dia eu estava falando com o Fernando Arena. Fernando Arena é meu vizinho, um grande amigo, um grande irmão, né? Esposo da Vera, e eu e Valéria estávamos num jantar com ele. O Fernando escreveu um livro, depois de ler mais de 20 obras do Harari, passando aí pelo Covey, e o Fernando escreveu um livro chamado Rumo a uma Arena Virtual. O Fernando teve uma visão, que é aquela visão do aviador que eu falei, do ver além das nuvens. O Fernando propõe que a gente tenha como líder um papel de criar novas redes, de despertar essa participação e despertar esse sentimento nas pessoas, de dizer assim, eu confio em você, meu liderado, confie em mim, não é? É uma coisa interessante e bonita, porque, de fato, quando você pratica a resiliência, você vê que uma pessoa resistente é aquela que segura as pontas.
Mas uma pessoa resiliente é aquela que resiste, mas ela aprende com essa vivência. Então, quais são as boas práticas de resiliência? Ter habilidade, por exemplo, de manter o seu propósito enquanto você se adaptar a novos métodos e procedimentos, né? E uma coisa fundamental que eu quero te falar, que está dentro aqui do meu inventário do que o líder deve fazer nessa nova economia, nesse novo normal. É o seguinte, chama-se eu tenho que ser um educador. E essa história de ser educador, ela já vem sendo mencionada, né? Há muitos anos, o reitor de Harvard, Derek Bock, ele falou o seguinte: se você acha a educação cara, experimente a ignorância, né? Então, eu acho que com tudo isso que aconteceu conosco, a gente está aí vendo claramente, como diz o Luciano e o José Raimundo Penha, que são meus conhecidos amigos, irmãos de muitos anos, né? Fé e esperança. Mas além da fé e da esperança, você vê que existe um desmando, um desentendimento dos líderes. Por exemplo, o que você vê nesta figura? Esta figura, ela dá a ilusão para a gente de que a gente está vendo talvez uma pessoa, mas ela é composta de várias mãos. Essa figura nos desperta para o que a gente precisa encarar de frente, que é as nossas reações ao processo de mudança. Então, mais uma recomendação para nós líderes. Nós precisamos ser muito bons em gerenciar a mudança. Gerenciar a nossa própria mudança para depois, ou em paralelo, gerenciar a mudança das organizações, das empresas, etc. Bom, em primeiro lugar, a Elizabeth Kubler-Ross, ela fala o seguinte: quando você tem uma notícia, quando você recebe alguma afirmação, alguma mudança, você leva um choque. E você tem uma tendência de negar. É o que está acontecendo com os líderes que ainda não entenderam que nós estamos acelerando toda a revolução que a gente vem apresentando, gritando, chamando a atenção já há mais de 10 anos. Existe um novo normal, isso não é só moda, não, viu? Existe um novo normal aí pela nossa frente. É como se a gente estivesse entrando numa arca de Noé, né? Lembrando aí para o Fernando Arena mais uma vez, que nós fôssemos salvos pela arca de Noé, porque nós temos um conhecimento e não estamos negando. Nós estamos fazendo isso aqui, olha. Nós estamos saindo fora do medo, evitando essa depressão, né, para justamente alcançar a aceitação depois do processo de negociação. É importante que a gente se dê conta de que toda mudança tenderá a ter esse tipo de curva, né? E o líder que souber buscar aquele ponto maior da aprendizagem vai ser o que vai conseguir obter maiores vantagens e mais competitividade nesse mundo que vai ser cada vez mais, graças a Deus, melhorado, otimizado pela tecnologia, pela inteligência artificial, por novos modelos de comportamento humano e novas empresas, né? Eu tenho trabalhado, não quero mencionar nenhuma, mas eu tenho trabalhado com várias empresas dessa nova economia e muitas empresas da economia mais tradicional que têm feito um trabalho muito interessante. Então, a minha recomendação para você, qual é o meu menu aí de recomendação? Nos últimos 5 minutos, antes da gente começar o debate, das perguntas, né, eu queria que você fizesse esse conjunto de perguntas para você de forma honesta. Leve essas perguntas para a sua equipe, leve para os seus colegas, para os seus pares, compartilhe isso com a sua família, com seus amigos. Como é que nós lidamos com o futuro emergente? Diante de um cenário disruptivo, que futuro emergente já é possível antever? Que modelos de conexão entre o líder, o time, os seus integrantes, aí pode nos guiar para esse novo momento, para essa nova composição? Como é que nós podemos criar estratégias práticas que nos ajudem a operar a partir do futuro que queremos criar? Então, não vamos entrar na ideia da curva da Elizabeth, que eu acabei de mostrar, da negação, do medo, da depressão. Não! Vamos olhar além das nuvens, vamos entender
como é que pode uma pessoa, por conta da sua competência, do seu talento, como o Vanderlei, superar as dificuldades? Como é que pode, por exemplo, uma pessoa como a Helen se formar dentro de um componente assim muito difícil? Então eu queria que nesses minutos finais, antes de abrir para perguntas, a gente refletisse aqui nessas dicas. 1. Seja curioso e pergunte por quê, sempre que você puder. E é importante esse porquê. A gente tem medo do porquê. A gente tem medo de se questionar. A gente tem medo de questionar os outros. Desta forma, nós vamos criar espaço para fazer o impossível virar possível. 2. Compartilhe suas visões e opiniões. Gente, já era essa questão de que o líder, ele é bom porque ele mantém segredos. Quanto mais você compartilha a tua visão, a tua opinião, mais você é chamado para vários projetos, para vários desafios. Saia fora definitivamente do quadrado, né? A gente está brincando, né? Porque nos novos tempos, saia fora dos limites da tela do seu computador, né? 3, seja ágil. Por isso que nós temos tanto Agile Leadership, ou seja, a liderança ágil, para refletir e ágil para decidir. É interessante porque, atenção, hein? O ser ágil não significa ser afobado, não significa atropelar. Adote uma atitude clara com a sua equipe, com os pares, com todas as pessoas ao seu redor, com fornecedores, com clientes. De quê? De abertura, de interesse, de questionamento, de curiosidade. Seja curioso. 4, construa o que eu chamo do seu banco de inteligência, tá? Saiba conectar, unir determinados dados, informação, conhecimento. É muito interessante. Agora, atenção, hein? As pessoas vão criticar você. Calma. É muito importante que você entenda que esse banco intelectual, digamos assim, ele pertence a todos nós. E está aí o Big Data para nos mostrar que todos nós podemos nos beneficiar exatamente do compartilhamento das informações e dessa valorização de sabermos tudo a todo tempo e a todo momento. E 5, diversifique o seu círculo de influência. Qual foi a última vez que você foi tomar um café, fez aqui uma live com uma pessoa, por exemplo, que você não conhecia? Qual foi a última vez que você, de verdade, se embrenhou por uma área, por assistir um debate, um café filosófico? Qual foi a última vez que você abriu um livro exatamente de algo que você não entende? Então, como é que você pode manter essa atitude do copo meio cheio? Como é que você pode ir além desse paradigma que limita as suas ideias e criar um novo normal? Olha, nós dois, você e eu, nós somos protagonistas. A gente não é coadjuvante. Então a gente precisa ir à frente. Eu aprendi muitas coisas e estou para encerrar, Alex. Quando estive junto com a Valéria, aí é uma foto minha, visitando em Montreal, no Canadá, há muitos anos, eu aprendi muito com essa organização, com o Cirque du Soleil. Aprendi competências da inteligência emocional, a autoconsciência, o autocontrole e a motivação. Nunca antes a gente precisou tanto de inteligência emocional para superar a crise. E é claro que de empatia e relacionamento interpessoal. Eu acho que nós precisamos de emoção na liderança. Eu acho que o verdadeiro líder do novo normal, ele é aquele muito bom tecnicamente, é aquele que conhece racionalmente as suas tarefas, para onde vai, mas é aquele que também valoriza as histórias, valoriza o storytelling, valoriza o engajamento das pessoas, valoriza a emoção de ser, de fazer, como, por exemplo, o técnico do Vanderlei. Então, é dessa forma que eu encerro. 1, saiba o que você vai falar para os seus liderados. 2, seja direto. Seja direto. Se você quer dizer assim, olha, não sei o que vai acontecer semana que vem, diga, mas veja qual é a maturidade da pessoa. Preste atenção no outro, como ele reage, como é que ele está respondendo às suas demandas, como é que ele está também pensando no papel dele nesse novo normal. Cuidado com a sua percepção, com os pré-julgamentos. Olha, julgar
é um verbo importantíssimo para a nossa sociedade, mas que às vezes nos atrapalha muito. Cuidado com a linguagem que você vai usar, porque as pessoas têm diferentes significados para as mesmas coisas. Então vamos entender qual é o nível de encaixe. Agora, uma coisa fundamental, gente, o bom humor, aposte no bom humor, porque a gente precisa rir, a gente precisa curtir a vida. Use storytelling e a emoção a seu favor. Entenda um pouco mais do que eu estou dizendo. Vá buscar. O que significa esse negócio de storytelling? O que significa isso de contar histórias, de ter mais narrativas, de se apropriar das tuas metáforas? E 8, tem que ser exagerado. Preste atenção no outro, tá? Então, dessa forma, gente, eu me coloco aqui à disposição do professor Alex Neri para que a gente possa responder e debater um pouquinho, refletir sobre as perguntas que vocês foram fazendo ao longo aí dessa nossa reflexão. Então, pilares, papel do líder, o que vai acontecer e as dicas. Cumprimos, então, a nossa agenda mínima. Professor Alex, pode abrir o seu microfone, por gentileza, e venha nos brindar aí, brilhar com a sua condução, com a sua facilitação nesse debate. Por favor. Primeiramente, parabéns, professor, sempre brilhante e eloquente nas suas colocações. Parabéns pela apresentação. A primeira pergunta que chega é a seguinte: quando o papel do líder é sufocado pelo autoritarismo da camada de cima, e este não consegue exercer seu papel, acha que já passou da hora de sair da empresa? Opa! Muito boa pergunta. Gostei dessa pergunta. Gente, deixa eu falar já uma coisa. Eu não disse para você que a gente tem que ser direto ao ponto. O autoritarismo não vai desaparecer na nova economia, tá? Porque haverá até mais desespero sabe? Desespero de alguns líderes. E eles, no desespero, eles vêm e pá, eles fecham. Então, aí eu acho que a gente precisa parar de ser a vítima, né? Eu, por exemplo, na minha carreira, na minha vida, eu tive promoções maravilhosas, mas eu tive também decepções. Não vou contar aqui, mas eu já fui, por exemplo, demitido numa situação absurdamente injusta. Depois, inclusive, essa pessoa que me demitiu tentou entrar em contato comigo para me recontratar, mas já era tarde. Não quero entrar em detalhes aqui. Então, eu acho que sim, a pergunta dessa pessoa foi muito inteligente, porque essa pessoa já deu a resposta. Eu acho que a gente precisa entender que, como protagonista que somos, se você não está satisfeito naquele ambiente, muda. Vamos lá, muda para melhor. Existe mundo lá fora, tá? Agora, a gente não vai se livrar do autoritarismo não, tá? O autoritarismo continuará. O que acontece é que os líderes somente autoritários, eles estarão cada vez mais afastados dos cargos brilhantes, dos cargos de oportunidade. Vocês vão ver, isso vai mudar muito rapidamente. E outra coisa, eu como tenho também trabalhado muito com os meus queridos amigos da nova geração, como eu e você, né, que temos 30 anos de idade, cuidado, viu? Porque às vezes a gente tem um viés tão legal, de tanta criatividade, mas cuidado para a gente não cair nesse autoritarismo, tá bom? Muito boa pergunta. O que mais, Alex? A segunda pergunta, professor, é a seguinte: o que fazer quando não temos um líder inspirador na nossa organização? Bom, o que fazer quando não temos um líder inspirador? Eu, como equipe, posso passar a inspirar. E se você for sendo rechaçado, busque outras alternativas, né? São várias histórias famosas. É muito importante que você entenda que existem várias pessoas que saíram de organizações muito bem-sucedidas porque achavam que aquilo era o lugar delas, mas elas foram sendo tão rechaçadas e pressionadas e tomaram a decisão correta. Saíram e foram buscar outra alternativa. Agora, antes disso, inspire, converse, se exponha, puxe o seu líder, né? Eu me lembro que eu fui expatriado muito jovem. Então, eu fui trabalhar na Inglaterra, morei em Londres, a minha filha já era nascida, bebezinha, a Natália, e o Marcelo já tinha 3 anos de idade, eu e a Valéria fomos lá e ficamos um período na Inglaterra.
E uma coisa que foi muito interessante de aprendizado é que eu respondia para uma líder, uma escocesa, não é? Que ela era muito autoritária, e eu tentava inspirar, sabe, propor coisas novas e ela só me cortava. Até que um dia, não é? Eu consegui entender qual era o ponto dela. Não quero entrar em detalhes, mas quando a gente então se afinou, né, ela depois me disse: poxa, Alfredo, não esperava que você fosse me ajudar a entender como é que eu estava sendo tão, assim, ineficaz no meu papel como líder. Então, vá em frente, inspire os outros, porque isso é contagioso para o bem. Próxima pergunta, professor. Qual a melhor maneira de motivar seu time a buscar soluções, novas alternativas fora da caixa, como o senhor comentou na apresentação? Ok, 3 pontos. Eu acho que a gente, primeiro, precisa entender como é que a gente está, tá? Eu gosto muito dessa metáfora da máscara de oxigênio, né? Você sabe que o oxigênio, e infelizmente aí, justamente essa patologia que nós temos do corona, a questão vai pelo respiratório. A gente só dá valor ao ar, né, que a gente respira, quando a gente não pode respirar, quando a gente tem falta dele. Então, eu acho que o primeiro ponto que um líder precisa é entender qual é esse ar, qual é esse oxigênio. E esse oxigênio primeiro precisa ser colocado nele. Eu já tive uma experiência, eu já estive num avião que despressurizou e caíram as máscaras, e eu coloquei a minha máscara e comecei a respirar normalmente. Eu olhei para as pessoas e vi que as pessoas, às vezes, máscara passando assim na frente, e a pessoa, não sei o que, vou morrer. Quer dizer, às vezes, falta atitude. Então, eu acho que para nós, líderes, a gente tem que colocar máscara na gente primeiro. A gente está a gente está inspirado, a gente está fazendo o que gosta, a gente tem realmente entusiasmo no que faz. Segundo ponto, é importante que você entenda qual é a dinâmica da equipe, qual é a dinâmica de cada um, o que cada um deseja, o que cada um quer. Não julgue, observe, perceba. E terceiro ponto, fale. Vá para cima, não de forma autoritária, mas converse. Entenda o outro ponto de vista, entenda quais são os diferentes ângulos. Assim, você se torna um líder realmente inspirador e um líder que está pronto para esse novo momento depois da crise. Alex. Ainda em linha, professor, com essa pergunta, olhando toda a transformação digital causada pelo Covid, com empresas, escolas, etc., sendo obrigadas a investir fortemente em trabalho remoto, como o senhor vê este mundo novo que se cria? Qual o papel do líder nesse novo cenário? Exatamente. Aí é que está. Muito boa pergunta, viu, Alex? O que acontece, gente? Eu acho que a gente está tendo um choque de realidade, que é o seguinte. Por exemplo, eu e você agora, estamos conectados, tá? Nunca estivemos, talvez, tão bem conectados quanto agora. Então, eu acho que a diferença não foi a tecnologia. A diferença não foi esse meio de nos comunicarmos. Sabe qual é a diferença? É porque eu estou aqui de verdade querendo te passar essa mensagem e você também está querendo de verdade absorver. Por exemplo, eventualmente, poderiam ter outros compromissos ou não estavam tão interessados. Pode ser que ao longo da nossa conferência outros colegas tenham saído. Ok, tudo ok. Então, numa nova realidade, a tecnologia vai permitir novos avanços, vai permitir... Eu viajo muito, né, a trabalho. Então, já morei na Europa, moro um pouco nos Estados Unidos, em Miami, e moro um pouco aqui, me divido entre São Paulo e Miami. Agora, eu já fui muitas vezes à Ásia e à África. E a Ásia me encanta, porque a gente fala muito da China. Cuidado, por favor, com preconceitos. Tenha um pouco mais de calma com esses comentários, eventualmente negativos sobre a China. A China tem feito um trabalho, do ponto de vista de qualidade de vida, de qualidade de informação, de qualidade que você vai ver mais à frente, você ainda vai ouvir falar muito bem da China, mas espera aí, que nós temos outros exemplos. O exemplo do Japão, que é um país que me encanta, o exemplo da Coreia do Sul. Eu visitei uma escola, uma escola básica na Coreia do Sul, isso já há quase 10 anos, num trabalho que eu fiz na Coreia do Sul. E, gente, já havia tudo de tecnologia, tá? Então, a tecnologia veio para ficar, e não só para ficar, veio para potencializar o que a tecnologia não poderá fazer. Se eu ficar aqui parado,
e você aí parado também. Se você não me ouvir, se eu não falar nada, não vai acontecer nada. A transformação, ela depende do talento humano. A transformação, o que vem por aí, depende mais ainda de nós, seres humanos. Então, a nova educação, no novo normal, numa nova economia, numa nova realidade, ela, de fato, ela vai transcender e vai ser cada vez mais descentralizada. Agora, está dando um verdadeiro revertério, porque os líderes precisavam ver as pessoas ali, ou o professor precisava ver o aluno ali. Eu não preciso ver você para saber que você está interessado. E pode ser que você esteja no ambiente, mas tem uma coisa que ninguém vai penetrar em você, que é nos seus pensamentos. Tá? O que você está pensando, mesmo presente, numa situação em que o teu líder está presente, eu não posso jamais entender e saber de verdade o que você está pensando. Claro que eu posso deduzir pelos teus comportamentos, mas o que é fundamental é que na nova economia nós vamos cada vez mais reproduzir isso que está sendo reproduzido agora. Ó, não vai voltar não, algumas coisas, tá? Agora, a gente precisa entender que, cuidado um pouco, porque o home office, ele é para muitas pessoas, mas existem muitos companheiros, muitos colegas, muitos profissionais, muitos líderes, que até têm mais trabalho ainda nessa nova realidade. Então, vamos para ela, é um novo mundo, é um novo momento na educação, é um novo momento da humanidade em que nós precisamos muito mais rapidamente nos reposicionarmos em relação a esses novos valores e ir para frente. Ganharão, sairão na frente aqueles que fizeram como Vanderlei. Porque, de fato mesmo, se eu não tivesse falado para você o nome do primeiro lugar de Atenas, da maratona, e do segundo lugar, você não saberia. Mas todas as pessoas, o Vanderlei é um exemplo mundial, onde ele vai, aliás, ele vai em julho agora desse ano, ele vai comemorar 50 anos. Então é uma pessoa extremamente respeitada. Por quê? Porque entrou fazendo aviãozinho, apesar de ter tido o grande problema, a grande barreira de ter realizado o seu sonho. É exatamente isso que vai separar o joio do trigo. Os melhores líderes vão entrar fazendo aviãozinho agora nessa nova era. E os novos professores também. Estamos quase no final, mas essa pergunta é interessante. Storytelling e liderança. Pode ser dado algum exemplo? Sim. O storytelling, pessoal, é a arte de utilizar princípios de storytelling, ou seja, princípios em que você faz narrativas, princípios em que você usa metáforas, em que você consegue engajar as pessoas. Eu usei, por exemplo, alguns princípios de storytelling ao longo da minha apresentação, e as pessoas que são experts em storytelling, que são apaixonadas por storytelling, perceberam isso. Isso engaja. Então, um exemplo, me recordo de fazer um trabalho para uma companhia muito conhecida lá em Miami, uma companhia japonesa, mas que tem uma sede grande em Miami, e nesse trabalho nós fizemos um seminário de storytelling para os líderes. E eu recebi depois várias respostas de como um determinado líder, não posso dizer o nome da empresa, não quero entrar nesses detalhes, mas do quanto havia mudado o nível de comunicação, de envolvimento. Então, qual é um exemplo concreto de um líder utilizando storytelling? O exemplo é esse, que quando você usa narrativas, você consegue engajar mais e despertar o interesse e inspirar as pessoas que estão trabalhando com você. Eu não posso encerrar antes de lembrar o Braulio Bessa, que é um cearense, como era a minha mãe, né? Ô Ceará. Então, eu queria falar duas coisas, Alex. Posso falar? Claro, professor, pode falar sim. Ok, antes de você encerrar, o Braulio, ele escreveu um poema sobre o professor. Então, eu vou ler esse poema, mas eu queria que você escutasse essas palavras pensando no líder. Um líder como professor. Que essa palavra professor não tenha um peso do autoritarismo, ao contrário. Que seja justamente a leveza da pluma de uma pessoa que sabe fazer, no dia do silêncio, uma reflexão.
O Bessa fala o seguinte: a força do professor. Um guerreiro sem espada, sem faca, sem foice ou facão, amado só de amor, segurando um giz na mão. Claro que é uma metáfora, não é? O livro é o seu escudo e que lhe protege de tudo, que possa lhe causar dor. Por isso eu tenho dito, tenha fé e acredito na força do professor. Porém, professor, não sinta vergonha, não se sinta derrotado. Se o nosso país vai mal, você não é o culpado. Nas potências mundiais, são sempre heróis nacionais e por aqui sem valor, mesmo triste e muito aflito, tenho fé e acredito na força do professor. Quem é o professor? Um arquiteto de sonhos, um engenheiro do futuro, um motorista da vida, dirigindo no escuro, um plantador de esperança, plantando em cada criança um adulto sonhador. E esse cordel foi escrito porque eu ainda acredito na força do professor. Obrigado, professor Alex Neri, e obrigado a todos os professores que nos acompanharam. Excelente, professor. Infelizmente, chegamos ao final. Agradecemos a participação das senhoras e senhores no segundo webinar da série Gestão Exponencial Covid-19, Desafios Empresariais. Mais uma vez, agradecemos as seguintes instituições pelo apoio: a ABAD, Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados, ABLUS, Associação Brasileira de Lojistas Satélites, ACSP, Associação Comercial de São Paulo, Distrital Sudeste, e Rotary Clube de São Paulo Saúde. Obrigado, professor Alfredo Castro, pelo conhecimento compartilhado nesse webinar. Agradecemos também à equipe de apoio da FIA Procede, que possibilitou a realização deste evento. Na próxima quarta-feira, trataremos do tema Inteligência Artificial em Tempos de Crise, Desafios Empresariais, com o professor Alexandre Del Rey. Lembramos aos senhores e senhoras que, assim como os anteriores, esse webinar poderá ser revisto no canal do YouTube da FIA, Fundação Instituto de Administração. Tenham todos uma boa noite.